Hello, how are you? Vamos para mais uma aula com a Teacher Tícia? Yes, Teacher! Gente, só que antes de mais nada, o que vocês precisam fazer? Acessem Google Classroom, vocês vão encontrar um link, vocês clicam naquele link e o que vocês fazem? Aquelas atividades para ter a presença garantida! Galerinha, hoje temos um convidado super querido, o Val! Say hello for the students, Val! So, let's start! Galerinha, vamos pensar? O que nós vimos na aula passada? Vocês lembram? Ah, teacher, a gente estudou sobre many or much, né? Sobre os quantifiers, how many, how much. Ah, interessante. E hoje, o que será? Vocês têm uma ideia? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, vai ter mais quantifiers, ok? Not many, not much and too much, ok? Como será isso, teacher? A teacher já vai mostrar para vocês, ok? Mas antes de mais nada, vamos falar sobre uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vocês adoram, lyrics. O que são as lyrics? Seria aquelas letras daquelas canções maravilhosas, né? Vamos ver aqui com a teacher? Yes, teacher! Very good! O que são as lyrics, então? Trata-se de uma composição musical para ser cantada, o que envolve uma preocupação de combinar ritmo, rima e seleção de palavras com a musicalidade delas. Tem como objetivo fazer da língua um instrumento artístico capaz de tocar a sensibilidade do ouvinte. Quanto ao formato, são constituídas de versos e estrofes e se caracterizam pelo ritmo. Uma pergunta para vocês. Com certeza deve ter alguma canção que já tenha tocado o coração de vocês, não é verdade? Ah, com certeza, vocês veem aquela letra, daí vocês lembram daquele momento importante, alguma coisa que marcou vocês, não é mesmo? Ah, very good! O que nós temos aqui? Já uma letra de uma música? Sim, vamos pensar, é uma parte da letra de uma música, né? De quem que é? Carly Rae Jepsen, o nome é Too Much. Lembram que no comecinho aqui dessa aula eu falei para vocês que nós iríamos estudar sobre much, many, mais um pouquinho? Ah, então por isso que a teacher escolheu essa música. Conhecem a Carly Rae Jepsen? Ah, eu acho ela tão bacana, né? Então, como será essa música? Eu vou cantar só um trechinho para vocês, tá? I do anything to get to the rush. Now I'm dancing and I dance too much. So be careful you want this touch. Cause you love it and I love too much. Is this too? Is this too? Is this too much? Is this too? Is this too? Is this too much? É uma música bem animada. Procurem no YouTube, galera, desse zen como que é. Até o clipe é bem bacana, ok? O que a gente vê aqui nessa música? Teacher, tem bastante o uso do too much. Ah, verdade, dá pra gente perceber bastante isso, né? Então, o que ela fala aqui, né? Que ela curte dançar bastante, o too much, eu poderia traduzir como bastante, né? Ah, e daí ela, eu quero esse toque, se eu adorar você demais, né? Então, ela tá dando ênfase aqui pelo too much. Vamos estudar sobre isso? Yes, teacher! Very good! So, o que nós temos? Um trechinho do que a teacher cantou rapidinho para vocês, ok? Cause if I love you, then I love you too much. Esse é um trecho da música e o significado dele é o quê? Será que é a letter A? Será que é a letter B? Ou será que é a letter C? Daqui a pouco eu venho com a resposta!
Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Very good! Vamos dar uma olhada então. Teacher, mas eu tô com uma dúvida. Por que naquele slide anterior ela estava com cabelo preto e agora está loira? Gente, ela muda constantemente, tá? Só que ela é bem dinâmica, bem divertida essa cantora. Dei uma pesquisadinha sobre ela. Mas, voltando ao trecho da música dela, que é bem animada, né? Too much, too much. Vamos ver. 'Cause if I love you, then I love you too much. Então, qual que é o significado desse trecho, né? Será que é porque se eu te amo o suficiente? Porque se eu te amo demais? Ou porque se eu te amo foi uma escolha minha? O que se encaixa aqui? Teacher, eu acho que é a letra B. Sim! Lembra que a teacher falou too much eu poderia traduzir como bastante, como demais, alguma coisa assim? Então, o que se encaixa mais seria a letra B. Very good! So, mais um trechinho da música. Olha aqui ela de novo, né? Now I'm dancing and I'm dancing too much. Gente, aqui tá fácil. Percebe-se nessa frase da música o uso de too much. Seu uso é devido à intensidade que foi dada à ação que está sendo feita ou à contagem dos passos de dança na música que está sendo tocada? O que vocês acham? Daqui a pouco eu volto! Então, galerinha, conseguiram? Yes, teacher! Vamos dar uma olhada então, ok? Number 2. Percebe-se nessa frase, qual que é a frase, gente? Now I'm dancing and I'm dancing too much. Então, o uso de too much, seu uso é devido ao quê? A intensidade que foi dada à ação de que está sendo feita? O que a teacher falou? Too much! Está na cara que é letter A, né? Ou a contagem dos passos de dança na música que está sendo tocada? Não, ele não está falando sobre passos, né? Então, too much está falando o quê? Tem a ver com intensidade, dar intensidade a algo, né? Very good. The answer is letter A. Então, vamos dar uma olhada. Too much and too many. Teacher, qual que é a diferença? Vamos lá então. Too much, substantivos incontáveis. Lembra que eu falei isso para vocês na aula passada também sobre o much, too many? E too many, substantivos contáveis. Nós temos aqui alguns exemplos. For example, salt. O que é salt? Sal. Contar o sal fica difícil, né? Debit seria dívida, débito. Estranho contar isso, né? Time, o tempo. Considerado incontável. Water, lembra que a teacher falou, frisou que líquido em geral, incontável. Very good. Money, de acordo com os falantes da língua inglesa, é incontável, que seria o dinheiro.
Sugar seria o mesmo caso do salt, né? Sugar, incontável. Não dá para contar aqueles grãozinhos, né? Não tem como, né? Que mais? Too many substantivos contáveis. People, você pode contar o número de pessoas que tem no ambiente, ok? Por exemplo, na sala de aula de vocês. Men, homens, contável. Cars, carros, também. Sandwich, daí você pede, I would like 2 sandwiches. Eu quero 2 sanduíches. Claro que dá para contar. DVDs, também, quantidade de DVDs. Que mais? Hours, daí sim, as horas dá, né? Essa aula vai durar tantas horas, por exemplo. 2 hours, dá para você contar. Entenderam? Acho que sim, né, galerinha? Ok. Então, nós temos aqui uma imagem onde está escrito Too many ideas, not enough time. Na frase ao lado, observamos o uso de too many. Lembram? Para que serve? Vamos ver se vocês lembram. Ele está sendo usado devido à palavra ideas ser substantivo incontável ou a palavra ideas ser substantivo contável? A teacher acabou de explicar isso para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Então, galerinha, foi super fácil, não é mesmo? Yes, teacher! Very good. Vamos lá. Too many ideas, not enough time. Muitas ideias, mas não tem tempo suficiente, né? Então, qual resposta vocês colocaram? Letter A ou letter B? Gente, ideas, o que dá para deduzir pela resposta aqui? Você pode contar as ideias, então é substantivo contável. Viu que fácil? Continuando. Agora, not many or not much, ok? Not much, not many são usados em frases negativas e interrogativas. Então tem uma diferença, né? Somente o many, somente o much, frases o quê? Afirmativas. E aqui no caso, quando eu coloco not na frente do much e do many, o que acontece? Vou usar somente para frases negativas e interrogativas, ok? Que mais? Not much, substantivos incontáveis. Daí nós temos o exemplo, né? There isn't much food in the fridge. Não há muita comida na geladeira, ok? Que mais? Olha aqui, tá na negativa, né, gente? Isn't, tá? Está na negativa. Que mais? Do you get much rain in Spain? Você pegou muita chuva na Espanha? Tá? Então dá para contar a quantidade de chuva? Não, né? E aqui é uma interrogativa. Então, entenderam? Quando eu coloco not many or not much, seria o quê? Negativa e interrogativa.
Que mais? Not many, daí agora nós temos os substantivos contáveis, né? Por exemplo, there aren't many boys in the class. O que está escrito aqui? Não existem muitos garotos na sala. E agora uma interrogativa. Are there many books on the shelf? Seria o quê? Há muitos livros na prateleira? Ok? Dá para contar a quantidade de livros. Entenderam? O que vocês têm que saber então? Pensem lá. Much, incontável. Many, contável. E quando eu coloco not, né? Daí seria o quê? Seria na interrogativa e negativa. Easy, né, galera? Yes, teacher! Very good! Então, para a teacher ter certeza absoluta se vocês entenderam, eu vou esperar que vocês façam exercício. Mas como que faz, teacher? Vamos lá. Complete with the correct words, not many or not much. Então, vocês só vão acrescentar ali, gente. Not many e not much. E depois eu dou a resposta, ok? Então, galerinha, foi super fácil. Digam para a teacher que sim. Yes, teacher. Very good. Bem, vou colocar as respostas e já explico aqui uma por uma, belezinha? Vamos lá. Letter A. Try to make not much noisy. Tente não fazer tanto barulho. Barulho dá para contar? Não, né? É incontável, por isso que foi colocado not much. Que mais? Letter B. I like it here. There are not many tourists. Eu gostei daqui, ou eu gosto daqui, né? Não há muitos turistas, né? Então não há muitas pessoas. Bem, quem falou isso, né?
curtiu, né? Por quê? Porque many é contável e eu posso contar o número de turistas aqui no caso, ok? Letter C. It costs not much money. Lembra que a teacher falou sobre a palavrinha money? Dinheiro para os falantes da língua inglesa é considerado incontável, tá? Por isso que está colocado much aqui. Very good. Letter D. There are not many places to visit. Não há muitos lugares para visitar. Ou seja, você conta o número de lugares, né? Por isso que aqui é contável. E daí, olha aqui na figurinha, né? Na imagem, nós temos lá os turistas ali pensando, onde é que eu irei? Ok? Tranquilinho, gente? Yes, teacher! Very good! Já o horário do quiz! Galerinha, passa voando a nossa aula, né? Vamos lá. Nós temos uma frase aqui, tá? Don't think too much. Opa! Novamente temos too much. A continuação que se encaixa melhor com a frase ao lado é o que se encaixaria bem, né? Think not many, act too many, just act, do anything. O que vocês acham? Letter A, letter B, letter C ou letter D? Que tal a letter C? Just act. Não pense muito, haja, né? O que adianta só ficar pensando? Vamos agir, vamos para a ação. Na opinião da teacher, é a que se encaixa melhor, entenderam? Ok? Então, o que é o too much aqui mesmo? Demais, né? Aqui seria não pense muito, né? Tá dando ênfase ao much, ok? Que mais? Aqui na 2, assinale as alternativas corretas. It costs not much to fly to São Paulo? It costs too many to fly to Europe? You have too much brothers and sisters? You invited too many people for your party. Quais são as corretas? Tem mais de uma. O que vocês acham? Vamos lá? Letter A e letter D. Deixa a teacher explicar. It costs not much. Por que much? Porque much envolve dinheiro e lembram que money seria much, né? Não custa muito para viajar a São Paulo. Então a letter B tá many, daí não se encaixa, né? Assim, you have too much brothers? Não, você pode contar o número de irmãos e irmãs que você tem, né? Então, para ficar correta, a letter C seria many. E a D, you invited too many people for your party. Sim, você convidou muitas pessoas para a festa, né? Então, people é contável, eu uso many. Very good. So, aqui são as referências da onde a teacher tirou, né? Toda essa pesquisa com muito carinho para vocês. E vamos lá. O que estudamos hoje então, galerinha? Quantifiers, not many, too many, not much, and too much. E, para variar, aquela mensagem reflexiva, we'll build too many walls and not enough bridges. Isaac Newton falou isso, ok? Nós construímos muitas paredes, muitos muros aqui no sentido de obstáculos, né? E não pontes suficientes. Ou seja, galera, você tem um obstáculo? Haja, tá? Enfrente. E daí sim que você será a pessoa vitoriosa. Bem, vou me despedir com o nosso querido intérprete de Libras. Say bye-bye for the students, Val. See you and a big hug of Teacher Cíntia.